Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, aula 12, propagação de calor, que corresponde ao capítulo 8 do nosso livro didático. Por isso mesmo, já prepara o material de estudo, a água e vamos começar. Galerinha, fazendo uma breve revisãozinha sobre calor. Calor é a energia térmica que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso a gente já deixou bem claro nas aulas passadas. Mas como que essa passagem se dá? Ela se dá, né, de três formas, né? Ou seja, o calor vai ser transmitido de três formas. Ou é por condução, ou por convecção, ou por irradiação. Vamos estudar cada uma dessas formas. A primeira delas é a condução. Como vocês podem ver aqui, galera, eu tenho uma barra, ela está fixa, e em uma das extremidades eu tenho uma chama, né? O que essa chama está fazendo? Ela está transmitindo calor, né, para essa barra. E aí o que está acontecendo com a barra? Ah, Igor, isso é fácil, ela está esquentando, né? Por isso a cor ali mais vermelha. Então, galera, mas olha só, repara bem a barra. O que está acontecendo? Você vê que, mais perto da chama, mais quente ela é. Só que eu acho que você também já deve ter tido essa experiência em casa. O que acontece se você tocar, se você segurar uma colher de metal no fogo, né, assim, por um período de tempo? O que acontece? No início você até consegue segurar. Só que com o passar do tempo, essa colher vai ficando mais quente, até a ponto de ficar tão quente que você não consegue mais segurar. Isso, galera, é condução. Você vai ter calor chegando em uma extremidade, e aí esse calor ele é transmitido ao longo dessa barra. Como você pode ver, ó, a extremidade mais quente está próxima da chama, né? Enquanto a extremidade mais fria está completamente oposto, né, da chama. Só que o que vai acontecer? Como as moléculas, né, que estão mais próximas da chama estão recebendo calor e, consequentemente, ficando mais agitadas, elas vão começar a colidir com as outras moléculas ao seu redor, e nessa colisão vai transmitir energia para elas. E, consequentemente, essas moléculas que estão começando a ficar mais agitadas vão colidindo com as outras, as suas vizinhas, e, consequentemente, passando energia para as outras. E aí você tem essa ideia de fluxo, né? O calor está fluindo em uma direção. Então, olha a figura aqui de baixo. Nós temos a chama, moléculas muito agitadas, vão colidir com as vizinhas que vão começar a ficar agitadas, né? E lá na outra extremidade, oposta à chama, são moléculas pouco agitadas. Só que com o passar do tempo, essas moléculas vão ficando cada vez mais agitadas devido a essa energia que uma molécula vai passando pela outra. Aí, turma, como eu disse, né, as moléculas mais quentes vão colidir com as mais frias, transferindo energia. E como você percebeu na imagem, nós temos esse fluxo de calor da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. E isso nós podemos calcular através dessa formulinha, né, que o fluxo de calor é definido pela letra φ, né, uma letra grega, e vai ser igual a quem? A quantidade de calor dividida pelo tempo. E aí nós temos a unidade, que é calor joule, tempo em segundo. Ou, né, muito usado também, caloria por segundo, mas o sistema internacional é joule por segundo. Então, turma, a condução é isso. Você precisa de um meio material para acontecer, e nós não temos esse deslocamento de matéria. Como assim deslocamento de matéria, Igor? Por exemplo, a barra de metal, ali da nossa imagem, ela não está se deslocando. A barra continua fixa, com cada ponto na sua posição, só as moléculas que vão passando energia para as outras, né, através das colisões. Tranquilinho até aqui? Show de bola? Entenderam como é que funciona a condução? Turma, outra forma de calcularmos o fluxo de calor é através da equação de Fourier. A equação de Fourier vai discutir essa transmissão ou propagação, mesma coisa, são sinônimos, de calor por um meio material. Ou seja, aqui a gente
vai ver que o fluxo de calor vai depender de 4 fatores. E quais fatores são esses? Um é o K, que é o coeficiente de condutividade térmica. Cada material tem o seu, tá? O exercício é obrigado a te dar. Outro fator que é importante é a área da seção da barra, ou seja, você vai ter essa barra, né, onde está ocorrendo o fluxo, aí você vai fazer uma seção, né, um corte, aí essa área é quem vai definir assim, o fluxo de calor vai depender disso, né? Quanto maior a área, mais calor é passado pelo fluxo, quanto menor a área, menor esse fluxo, né? Delta θ, variação de temperatura entre as extremidades. Aqui você tem a T1 e a T2, né? Onde a T2 mais quente que a T1, né? Ou seja, temperatura maior que a T1. E a última, L, que é o comprimento da barra, né? Nós temos que o nosso fluxo de calor é definido pela expressão K vezes A vezes delta θ, tudo isso dividido por L. Ok, turma? Então, se porventura o exercício pediu o fluxo de calor, mas com as características do material condutor, aí você já pode usar a lei de Fourier, né, se o exercício der as informações para tal. Tranquilinho? E aí, turma, falar desse coeficiente K. Pessoal, esse coeficiente, como eu disse, cada material tem o seu. Quando ele é um bom condutor de calor, esse K é elevado, ele é maior. E quando ele é um mau condutor, o valor desse K é baixo. Ou seja, exemplo, isolantes térmicos. São péssimos condutores de calor, então sua condutividade térmica, o valor de K, é baixo. Em contrapartida, quando você tem um bom condutor de calor, né, o seu K é elevado. Por isso, olha aqui, ó, olha esse quadro com alguns valores aqui botei como exemplo para você. Olha o alumínio, a condutividade térmica dele é alta. Por isso que você vê panelas, né, tipo, provavelmente a panela que você tem na sua casa, onde sua mãe, né, você, seu pai faz as refeições, são panelas de alumínio, que são bons condutores de calor. Melhor do que, por exemplo, panelas de aço, que tem, em comparação ao alumínio, tem uma condutividade térmica menor. Ou seja, para o aço receber, assim, você conseguir preparar alimentos em panelas de aço, você precisa o quê? De mais energia, né? Ou seja, consequentemente mais tempo de preparo. Beleza? Galerinha, outra forma de propagação de calor é a convecção, que, da mesma forma que a condução, deve haver a existência de matéria para acontecer. E vamos lá, como que funciona a convecção? Galera, vamos fazer o seguinte. Quando você causa uma variação de temperatura, você consequentemente o quê? Varia o volume. Como nós já estudamos ali atrás, né, tipo em aulas passadas, por exemplo, dilatação superficial, dilatação volumétrica, né? O que isso significa? Você tem, por exemplo, um cubo Só imagina o seguinte, você tem um cubo, né? Tem lá as dimensões dele feito de um certo material. Você causa uma variação de temperatura. Vamos lá, digamos que você aumente a temperatura desse cubo. O que vai acontecer? Essa substância vai dilatar. Consequentemente, o volume vai aumentar. Ou seja, você está causando uma variação de volume com a variação de temperatura. E essa variação de volume, né, para uma mesma porção de massa, por exemplo, você tem 1 kg desse volume, né? Aí você aumentou a temperatura, consequentemente aumentou o volume, aí, opa, a massa desse cubo variou? Não, a massa desse cubo não variou. Então, ou seja, quando você cria essa variação de volume mantendo a massa, consequentemente você gera uma variação de densidade. E quando você causa essa variação de densidade, nós temos as chamadas correntes de convecção, que eu vou mostrar aqui agora como exemplo. A água do café.
e o ar-condicionado. São dois exemplos assim, os mais clássicos para você entender isso. Como que funciona? Aqui eu tenho um bule, né, com água, né, você está fervendo essa água para fazer um café, fazer um chá. O que acontece? Mais próximo da chama, né, essa água absorve calor, absorve calor. Consequentemente, essa água vai o quê? Vai variar o seu volume, vai dilatar. Consequentemente, a densidade dessa água mais aquecida, dessa parte mais aquecida, vai diminuir. Em comparação à parte mais afastada da chama dessa água, que vamos lá, comparando, é a água fria, né? Como a água quente é menos densa, essa água vai subir em direção à superfície. Em contrapartida, o que vai acontecer com a água mais fria que está lá na superfície? Ela vai descer para ocupar esse espaço que a água quente está deixando. E, consequentemente, o que você está criando? Você está criando correntes de convecção. Olha aí, você está tendo deslocamento de massa, você está tendo deslocamento de matéria. A água está o quê? Fervilhando aí, né? Tipo, fervendo o quê? E fazendo esse movimento, né? De baixo para cima. Quando você vê a água ferver, né? O que você enxerga? Você vê a água lá borbulhando. Por que isso? Porque o quê? A água que está lá no fundo da, né? Assim, com a chapa lá, com a boca do fogão, essa água mais quente está subindo. Por isso você vê a água tremendo, né? Tipo assim, ó, tipo, ou seja, você vê esse movimento da água. E o ar-condicionado é a mesma coisa. O ar-condicionado, para você usá-lo de forma mais eficiente, ele tem sempre que ser instalado na parte superior do cômodo. Por quê? O que o ar-condicionado vai fazer? Ele vai pegar o ar ali do ambiente, vai retirar calor dele, né? Ou seja, você vai diminuir a temperatura desse ar, consequentemente você vai o quê? Diminuir o volume, né? E consequentemente aumentar a densidade. Então, o ar-condicionado está jogando ar frio, que é mais pesado, né? No ambiente, e esse ar frio mais pesado, ele é solto em cima do cômodo. O que esse ar vai fazer? Vai descer. E o ar quente que está na parte baixa do cômodo, né, que está ali na parte aqui no chão, ó, esse ar vai o quê? Vai subir em direção ao teto, para exatamente ocupar o espaço que o ar frio está deixando. Então você fica tendo essa corrente circular de ar, né, gelando o ambiente. Se você, porventura, igual eu já vi em alguns hotéis, né, em algumas casas, a pessoa instalou ar-condicionado embaixo, o que vai acontecer? A região ali na altura do ar-condicionado vai ficar bem gelada, enquanto a parte superior do cômodo vai ficar o quê? Quente. Porque o ar frio ele é mais denso, ele vai ficar na parte de baixo, o ar frio não vai subir, né? Então, ou seja, vai levar muito mais tempo para você resfriar o cômodo se você instalar o ar-condicionado embaixo. Entenderam como é que funciona a convecção? Você vai ter essas correntes, esse deslocamento de matéria, devido à diferença de densidade. Beleza? E turma, outro exemplo clássico que já até caiu em provas do Enem, em vestibulares, é a brisa marítima e a brisa terrestre. Como que isso funciona? Galera, logo, vamos lá, durante o dia, né, ou seja, pela manhã, o que acontece? O mar e a areia recebem calor do sol, certo? E como nós já vimos nas aulas passadas, a areia vai esquentar mais rápido que a água, certo? E aí o que vai acontecer? Como o ar em contato com a terra é mais quente, esse ar vai esquentar e consequentemente vai subir, né? Afinal, esse ar vai aumentar o volume, consequentemente a densidade vai diminuir e esse ar tende a subir. Em contrapartida, o ar que está em contato com o mar é um ar mais frio, né? E aí o que acontece? Quando essa corrente de ar que está em cima da areia, né, e tudo sobe, esse ar frio que está sobre o mar vem em direção à Terra para ocupar esse espaço. Então você tem essa brisa chamada brisa marítima,
né, que vem do mar em direção à terra, né? E aí você tem esse ciclo, né? O ar quente da praia sobe, o ar frio desce, né? E você tem essa corrente de ar nesse sentido. Agora, à noite é diferente. Ao longo do dia, o que acontece? O mar vai absorvendo calor, 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 e o que? Aí vai aumentando sua temperatura. Todo mundo aqui que já teve a oportunidade de ir à praia, nesses 2 períodos do dia, entende o que eu estou falando. Você ir à praia de manhã, a areia está muito quente e a água do mar está gelada. Já que se você vai na praia por volta de umas 6 horas da noite, mais ou menos, a areia da praia está fria. Em contrapartida, a água do mar está uma temperatura agradável, né? Tá até dependendo, tá até quentinha, né? E aí ocorre exatamente o contrário. Como a água do mar, né, tá mais quente que a areia, esse ar que está em contato com o mar sobe. E aí o ar que está em contato com a areia, que é mais frio, ele vai o quê? Ir em direção ao mar para cobrir esse espaço. Então você tem uma corrente, uma brisa terrestre, né? Uma corrente de ar terrestre, né? Que vem da terra em direção ao mar. Por isso que quando por exemplo, pescadores ribeirinhos, né? Que saem para pescar, eles saem para pescar à noite, porque aí aproveitam essa brisa, né? Esse vento que vem da terra em direção ao mar e voltam para casa durante o dia, que aí pegam essa corrente do mar em direção à terra, né? Como você pode reparar também nos desenhos, olha como é que tá a bandeirinha lá no alto do barquinho, ó. Durante o dia, essa bandeirinha está apontando para a terra, ou seja, o vento está vindo do mar para a terra. À noite é exatamente o contrário. Como o vento vem da terra em direção ao mar, a bandeira aponta no sentido do mar. Beleza, gente? É por causa disso, dessas variações de densidade, né, pressão e a convecção, que essas brisas acontecem. Ficou claro, galerinha? Todo mundo entendeu? Show de bola, então vamos continuar. E a terceira e última, galera, é a irradiação. Ela consiste na propagação de calor através de ondas de calor, né? Que são ondas eletromagnéticas. Portanto, não há necessidade de um meio material para se propagar. Eis a grande diferença. Olha só, nós vimos condução. Condução é aquela que ocorre de molécula a molécula, ou seja, preciso de matéria. Mas a matéria não se desloca, você não tem esse arrasto de matéria. Coisa que acontece na convecção. Você precisa de matéria, mas você também terá deslocamento de matéria. Na irradiação, você tem essa propagação de calor que não precisa, né, de um meio material para se propagar. Exemplo, Sol e a Terra. O Sol está emitindo ondas de calor, ou seja, ondas eletromagnéticas, e o que temos no espaço? Temos o vácuo, né? Ou seja, nós temos ausência de matéria. E mesmo assim, essas ondas de calor passam como se, tipo assim, se tivesse matéria ou não, não importa. Essas ondas de calor vêm e chegam até a Terra. Você pode sentir isso aqui na Terra pegando o Sol, né? Ou um outro exemplo, ó, festas juninas, né, que tem a fogueira. Você o quê? Se aproxima quanto mais próximo você chega na fogueira, mais você sente o quê? Esse calor, essas ondas de calor que estão sendo emitidas por quem? Pelo fogo, né? Ou seja, a fogueira está ali, né, pegando fogo. Esse fogo está emitindo essas ondas de calor e você está ali sentindo, né, se aquecendo. Ah, Igor, mas aqui eu tenho ar. Exatamente, você tem um meio material para essa onda se propagar, mas não necessariamente precisa. A onda se propaga tendo meio material ou não. Eis a principal diferença. Entenderam a diferença das três, galerinha? Show de bola. Então vamos ver mais alguns exemplos aqui. Galera, esse é o princípio de funcionamento das estufas. Sabe essas estufas assim que algumas fazendas, né, tudo usam para plantio de alimentos, né? Como que funciona a estufa?
ela é construída de um material que permite acontecer o seguinte. O Sol vai emitir ondas eletromagnéticas, essas ondas de calor, certo? Essas ondas elas passam pelo teto, né? Passam por esse material de vidro. Aí o que acontece? Elas batem no chão, né? Aí, consequentemente, vão aquecer o chão. E esse ar aquecido, o quê? Vai subir, né? Ou seja, vamos lá. O calor, ondas eletromagnéticas, certo, galera? Então, o que acaba acontecendo? Essas ondas vão sair com uma determinada com um determinado comprimento de onda, tal que esses vidros não permitem a passagem desse tipo de onda. Então o que acontece? Como você pode reparar, enquanto as ondas vermelhas, né, que são chamadas ondas longas, passam pelo vidro como se ele não existisse, em contrapartida, esses raios infravermelhos, né, que são as ondas aqui laranjas, ao baterem no teto, o teto é como se fosse um espelho para elas e, consequentemente, o que? Reflete. E com isso você cria um ambiente climatizado. Ou seja, você tem certos vegetais, certos alimentos que só, né, são colhidos em determinadas estações por causa do tempo, né? Com as estufas você consegue criar um ambiente apropriado, né? Ou seja, um clima apropriado para que você tenha ao longo de todo um ano aquele alimento. E é exatamente assim que funciona, através de irradiação. Vocês entenderam como é que funciona, galera? Eu sei que essa parte de raios infravermelhos, né, tipo questão de comprimento de onda e tudo, vocês ainda não viram. Isso a gente vai ver em ondulatória, que é depois disso. Mas eu quero que vocês entendam o funcionamento. Funciona desse jeito. O aquecimento de uma estufa, né, vem da irradiação. Aí, galerinha, outro exemplo é o efeito estufa. Como que funciona? Né, que é o grande responsável pelo aquecimento global. Nós temos o Sol. O Sol, como nós já vimos, vai emitir ondas eletromagnéticas, essas ondas de calor que chegam até a Terra. Aí aqui temos 3 raios, A, B e C. Ou seja, vamos lá. Essa radiação solar que chega na Terra, né, vai atravessar a atmosfera, né, a camada de ozônio, e vai ser absorvida pela superfície, ou seja, pela superfície terrestre, consequentemente aquecendo o planeta. Aí parte dessa radiação, que é o raio B, ela é refletida, ou seja, ela bate e volta. O planeta não absorve, né? E temos os raios, né, ou seja, o raio C, que parte dessa radiação é refletida, ou seja, a onda de calor chega na Terra e ao invés da Terra absorver essa radiação toda, como o raio A, ela vai absorver parte dela, como na estufa. E aí, parte desse calor, né, é refletido para a superfície, né, como no B. Só que o que acontece? Nós temos a atmosfera. E aí, ao chegar lá na atmosfera, não volta para o espaço como em B. Ela é refletida, como o telhado da estufa, né? E aí, vamos lá, o que acontece, e aqui acontece o efeito estufa, né? Você acaba criando essa camada, esse aquecimento, né, da atmosfera. E aí, vamos lá, você tem os gases poluentes, né, e tudo, que o que acaba acontecendo, você é como se você, vamos lá, vou fazer um exemplo aqui, uma analogia para ficar mais claro. Quanto mais você polui a atmosfera, né, mais jogando gases poluentes, metano, né, é como se você pensa o seguinte, você está na praia, verão, Rio de Janeiro, 40 graus. Se você imagina na praia, você está imaginando o quê? Você de bermuda, né? As meninas de biquíni, maiô e tudo. Assim, curtindo o sol na praia ali e tudo. Agora, imagina o seguinte, você 40 graus na praia de casaco.
Isso mesmo, de casaco. Um casaco assim, esse de inverno bem rigoroso, igual o pessoal lá dos polos usam. O que vai acontecer com você? Você, se bobear, vai desmaiar de tanto calor que você está sentindo, né? É exatamente isso que o efeito estufa está fazendo, né? Quanto maior os poluentes, quanto maior a concentração disso tudo na atmosfera, é como se você vestisse o planeta com um casaco desses. E aí o que acaba acontecendo? Mais calor é retido na atmosfera, não é passado para o espaço, né? E aí você tem um superaquecimento do planeta, né? Que aí você vê que a temperatura do planeta está aumentando, aí consequentemente o que? As geleiras derretem, o nível dos mares, né, sobe e causa diversos problemas, né, para as populações que moram nos litorais. Entenderam como é que funciona? Então, show de bola, galerinha. Vamos continuar. E aí, turma, o nosso último exemplo é a garrafa térmica, também chamada de vaso de Dewar. O que consiste a garrafa térmica? Galera, como vocês podem ver aí na imagem, a garrafa térmica é constituída de uma proteção externa, que geralmente é de plástico, né? E dentro dessa proteção nós temos o quê? Um recipiente, né? Onde é constituído de superfícies espelhadas e entre esse recipiente e a proteção de plástico, nós temos o vácuo, né? A tampa geralmente é feita de um material isolante, né? Geralmente plástico, e o fundo dessa garrafa também é feita de um material isolante. Aí vamos lá, por que eu tenho vácuo entre o recipiente, que vai ficar contido líquido, por exemplo, o café, e a proteção externa, né? Por que nós temos esse vácuo? O vácuo entre essas camadas é para evitar que ocorra condução. Assim, o conteúdo da garrafa, ou seja, o café, não perderá calor por esse método de propagação. E vamos lá, se você olhar o interior de uma garrafa de café, você vê que são superfícies espelhadas. Por que são superfícies espelhadas? Porque evitam que aconteça a troca de calor por irradiação, pois vai refletir todas essas ondas de calor vamos lá, o conteúdo, o café, ele está quente, certo? Temperatura altíssima. Então ele está o quê? Emitindo calor, ou seja, ele está emitindo ondas de calor. E aí a superfície espelhada reflete essas ondas de calor, mantendo tudo ali, de forma que o conteúdo não perca calor por esse método de propagação. E a tampa é feita de um material isolante para evitar que haja contato entre o ar, né, o ar do exterior e o ar entre o ar exterior e o líquido. Porque se ocorrer esse contato, o que acaba acontecendo? O ar que está em contato com o líquido vai esquentar e vai subir. E o ar frio que está em cima vai descer. Com assim, você está criando o quê? Corrente de convecção, e é uma forma do conteúdo, né, ou seja, do café, perder calor, ou seja, diminuir a sua temperatura, né? Então, galera, é exatamente isso aí. A garrafa de café é construída desse jeito para evitar a perda de calor o máximo possível das três formas. Igor, então a proteção térmica externa, plástico aqui, ela só serve... isso aí. Ela é apenas estética. ou seja, o que importa ali é o recipiente e o vácuo. O que está a proteção externa pode ser plástico, pode ser aço inox, pode ser qualquer outra coisa. Então, a sua garrafa térmica de plástico, né, antiga, né, enquanto você vê uma garrafa igual essas que aparecem em filme, né, loja cara, é exatamente a mesma coisa. Só muda a proteção externa e você está pagando mais caro por estética, porque fisicamente as duas garrafas funcionam exatamente do mesmo jeito. Beleza, gente? Ficou claro tudo aqui? Beleza? Então, vamos aos exercícios do capítulo.
Sem mais delongas, capítulo 8. Podem meter bala em todos os exercícios do capítulo. Bom, gente, e como sempre, qualquer dúvida com relação à matéria, a qualquer exercício, seja do livro ou não, só mandar no Google Sala de Aula que eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, galerinha, a aula já está ficando muito longa, então bons estudos, vou me despedir por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.